Olá, queridos, graça e paz. Olha, nós estamos aqui para mais um Vem para o Cenáculo. O que significa vem para o cenáculo? Vem para a presença de Deus. Vem para um lugar, vem para um ambiente, vem para a oportunidade onde você vai receber a graça, a visitação, a palavra, o amor, a misericórdia, tudo que Deus tem de bom. Todos os dias, ao meio-dia, às 12 horas, em ponto, nós estamos aqui para nesses 15 minutos, que é o tempo que dura o nosso cenáculo, 15 minutos, liberar uma palavra que vai te abençoar, uma palavra que vai fortalecer sua caminhada de fé e orarmos pela sua vida. Amém? Então, olha, constrói esse hábito, todos os dias, meio-dia, compartilha o link com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de Deus, que precisa de uma palavra para fortalecer a fé dessa pessoa. Compartilhe o nosso link do Vem para o Cenáculo e traz esse momento para o seu hábito diário, onde você vai ser fortalecido em fé para a glória de Deus. Amém, queridos? Olha, fiquem firmes, vamos ficar firmes no nosso Vem para o Cenáculo, que esse é o momento que Deus preparou para te abençoar. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. O nosso assunto de hoje do Vem para o Cenáculo é a verdadeira batalha espiritual. Essa é a nossa luta. Então, já vai divulgando, já vai compartilhando com as pessoas e não se esqueça de colocar o seu pedido de oração no nosso chat. Todos os pedidos de oração aqui no nosso Vem pro Cenáculo vai para o nosso livro de intercessão e vai para o nosso grupo de oração 24 horas. Deus vai fazer. Mas hoje nós vamos aprofundar dentro desse assunto a verdadeira batalha espiritual. Eu quero ler um texto com vocês que está lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês apenas um versículo, o versículo de número 12, que diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É isso. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, a sua luta não é contra pessoas. A nossa batalha, a nossa luta, ela é espiritual. É contra as forças da maldade. É contra as forças da maldade nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Você não pode perder o seu foco. Meus queridos, em nome de Jesus, todos nós, sem exceção, todos nós, enfrentamos luta na nossa caminhada de fé. Você não é o único, você não é a única que enfrenta lutas na sua caminhada de fé. Algumas dessas lutas, elas são visíveis. Problemas no casamento, crises financeiras, desafios no trabalho, enfermidades, toda sorte de lutas. Algumas são visíveis, mas outras são invisíveis. Ansiedade, medo, culpa, insegurança, pensamentos ruins, vontade de desistir. E não rara são as vezes que nós achamos que o nosso inimigo é o nosso patrão, é o meu cliente, é o vizinho difícil, é o cônjuge que não entende as minhas necessidades, ou até mesmo nós mesmos com as nossas falhas e limitações. Só que tem um detalhe: a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, nos revela algo que muda completamente a forma como nós enxergamos a vida e os problemas. Ou seja, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A luta que travamos diariamente, ela é uma luta espiritual, invisível aos olhos humanos. Mas apesar de ser invisível aos olhos humanos, é uma luta absolutamente real. E se a batalha é espiritual, nós não podemos enfrentar essa batalha com as armas naturais. Nós precisamos de armas espirituais. Precisamos entender a origem da guerra, identificar o real inimigo e nos posicionarmos como esse exército, como soldados desse exército de Deus. Você entendeu? A luta é espiritual. Então vamos lá? Quero compartilhar com vocês alguns pontos muito interessantes. Por exemplo, vamos lá. Olha para o cenário, vamos olhar para a vida de Josué, um homem que recebeu uma palavra de Deus para conquistar a terra prometida. E se nós olharmos para a vida de Josué, nós vamos perceber que o cenário da batalha que Josué teve que enfrentar, a sua primeira batalha para levar o povo de Deus para a terra prometida, foi uma batalha espiritual.
Não foi uma batalha física. Olha só alguns episódios. Josué foi o sucessor de Moisés. A missão dele, extremamente desafiadora, conduzir toda uma multidão, o povo de Israel, para conquistar a terra prometida. Agora, olha só que interessante, que embora o livro de Josué fale de guerra e território, o foco não é em estratégia militar. Porque se fala em conquista de territórios, em guerras, é nada mais razoável pensar que as estratégias sejam necessárias. Mas as estratégias militares não eram a forma de agir. E por quê? Porque a vitória de Josué não veio da espada afiada e nem do exército bem treinado que ele tinha. A vitória de Josué veio de uma coisa chamada obediência espiritual. Se lembra da batalha de Jericó? Foi a batalha decisiva para entrar na terra prometida. Deus ordenou algo para o povo e disse: marchem em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, vocês darão 7 voltas na cidade e vão tocar suas trombetas. Isso parece estratégia de guerra? Claro que não, porque a ideia não é isso. Parece loucura, mas foi o que o Senhor ordenou para o povo e eles obedeceram. Eles pegaram a palavra que Deus havia dado para eles e eles obedeceram essa palavra. E quando eles obedeceram essa palavra de Deus, os muros da cidade fortalecida, da cidade fortaleza de Jericó, caiu. Não foi a força humana que derrubou a cidade fortificada de Jericó. Foi a fé em uma palavra que Deus havia dado. Não foi a lógica, foi a confiança no sobrenatural de Deus. A terra prometida era só um pedaço de terra. Era a realização de uma promessa espiritual. Era mais do que um pedaço de terra. Era possuir algo que Deus tinha para eles. Por isso que a batalha também foi espiritual. Então, dentro desse ambiente, eu preciso, em segundo lugar, reconhecer o meu verdadeiro inimigo. Josué, ele lutava contra povos inimigos, como os cananeus. Mas só que por detrás daqueles exércitos inimigos, existe algo mais profundo, uma força espiritual que era contrária ao propósito, que era contrária à vontade de Deus para a vida deles. Uma resistência das trevas contra uma promessa de Deus para eles. Hoje acontece a mesma coisa. Você tem promessas de Deus para serem cumpridas na sua vida, mas você está perdendo tempo pensando que o seu inimigo é o seu cônjuge. Não, o seu cônjuge não é o seu inimigo, o seu chefe não é o seu inimigo, o governo não é o seu inimigo, o seu corpo doente não é o seu inimigo. O verdadeiro inimigo é espiritual. E a Bíblia nos revela que existe um ser que veio para nos matar. Um ser que veio para saquear a sua vida, para destruir tudo na sua vida. Satanás e os seus demônios. Eles agem de forma sorrateira, ardilosa, tentando desviar você do caminho de Deus, desanimar o seu coração, abalar a sua fé e destruir a sua identidade em Jesus. Tudo que o reino das trevas mais quer é que você foque nas pessoas, brigue com as pessoas que estão ao seu lado, perca energia nas discussões, nas mágoas, nos ressentimentos. Enquanto isso, ele, o reino das trevas, age nos bastidores. O reino das trevas é sutil, é silencioso, é estratégico. Por isso, você precisa ficar alerta. Fique alerta. Então, agora, se a batalha espiritual é num plano invisível, como é que eu vou lutar essa guerra invisível? A resposta está no mesmo capítulo da carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, quando Paulo nos exorta a vestirmos a armadura de Deus. E quando nós vestimos essa armadura de Deus, e nós descobrimos que há um arsenal espiritual de Deus a nosso favor. Há um arsenal de guerra espiritual colocado a nosso favor para vencermos as nossas batalhas espirituais. E eu quero destacar aqui 3 armas essenciais dessa batalha espiritual. Primeira arma é a oração. Efésios 6,18 fala sobre isso. A oração é a linha direta com o comandante do exército celestial, o nosso Pai celestial, o nosso Senhor. É através da oração que nós recebemos instruções, força, discernimento. Ei, deixa eu te perguntar, você tem falado com Deus? Você tem orado antes de agir, de decidir, de responder? Um crente que ora é um crente que tem visão espiritual. Um crente que não ora, ele é manipulado pelo inimigo e não está conectado com o céu. Segunda arma espiritual, primeira oração. Segunda, palavra de Deus, a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 17. A Bíblia, ela é chamada de espada.
Espada do Espírito. Ela corta, ela revela, ela expõe, ela liberta. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele venceu o diabo citando a palavra de Deus, citando a Bíblia. Você tem usado a Bíblia, a palavra de Deus, como arma para vencer as suas guerras? Ou a sua Bíblia fica fechada na sua casa durante toda a semana? Você só pega ela e abre quando vem para a igreja. A Bíblia não pode ser só uma leitura devocional sua. Ela é uma arma, ela é uma ferramenta de guerra e de combate. Mas em terceiro lugar, uma outra ferramenta que está nessa, uma outra arma que está nesse arsenal de guerra para você vencer as suas batalhas é a fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. A fé é o escudo que nos protege das setas inflamadas do maligno. Essas setas do maligno que vêm em forma de pensamentos negativos, de medos, de tentações, de dúvidas. Com a fé, você tem uma palavra que vence. Quando você diz, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio que Deus vai fazer. Eu não sinto algo acontecendo, mas eu sei que Deus está comigo. A fé vence as batalhas. E vencendo a batalha espiritual, você está agora pronto para, na prática, viver o cuidado de Deus, viver o milagre de Deus. Por isso que eu quero te perguntar hoje, você está pronto? Você está se preparando para vencer as suas batalhas espirituais? Para que isso aconteça, você precisa reconhecer também o seu inimigo que não são pessoas. Reconhecer o seu verdadeiro inimigo. Para de desperdiçar energia, tempo, lutando contra pessoas. Não lute contra as pessoas, ore pelas pessoas. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, mas lute contra o verdadeiro causador da dor, o inimigo invisível, Satanás e os seus demônios, o reino das trevas. Segundo lugar, fortaleça-se no Senhor. Efésios 6,10, o apóstolo Paulo nos diz, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Você não precisa lutar com as suas forças. Não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto você depende de Deus. Por isso, fica firme. Josué ouviu de Deus, seja forte e corajoso, não tema, eu estarei com você por onde quer que você ande. Josué 1,9. Deus não te promete a ausência de guerras, mas Ele garante a presença dEle em todas as nossas batalhas. Ele vai estar com você. A batalha espiritual é uma realidade. Você não pode negligenciar isso. Ela acontece na mente, no coração, nas emoções, na sua casa, na igreja, na rotina da sua vida comum. Mas aqui está a melhor notícia para você no dia de hoje. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo. Colossenses 2,15. Jesus despojou os principados e as potestades e triunfou sobre eles publicamente na cruz. Ou seja, Ele desarmou o teu inimigo e mostrou para o mundo que a vitória é dele e por isso agora também essa vitória é nossa. Portanto, vamos cumprir o nosso papel? Permaneça firme, com a armadura completa, confiando naquele que é o Senhor dos exércitos. Será que eu posso ouvir um amém por isso? O Senhor é o Senhor das nossas batalhas. E eu quero orar por você agora quanto a isso, para que o Senhor te capacite nessa batalha, para que o Senhor te guarde. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que receberam essa palavra de hoje. Que o Senhor desate o entendimento deles, eles saibam que a batalha é espiritual. A batalha não é contra pessoas, mas a batalha é contra o inimigo invisível, Satanás e os seus demônios. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê estratégia, que a vida de oração, que a palavra do Senhor no coração dos teus filhos e que a fé sejam essas armas poderosas que farão com que eles vençam as batalhas, as lutas que eles têm enfrentado na família, vida financeira, nas emoções, na saúde física. Que o Senhor libere a bênção do Senhor e o cuidado do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo no dia de hoje para a glória do teu nome, declarando que eles são vencedores, porque Cristo na cruz venceu o nosso inimigo invisível e assim quer dizer que também nós podemos vencê-lo no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Fica firme, a batalha espiritual, o inimigo é invisível, mas Jesus já venceu na cruz e por isso você também pode vencer para a glória de Deus, ok? Coloca seu pedido de oração, que nós estaremos orando no nosso tempo de oração, no nosso cenáculo de oração, clamando para a sua vida. Deus te abençoe, fica firme aí com Jesus.